Fala pessoal, aqui é o Enzo e nesta aula eu vou explicar quando utilizar o will e quando utilizar o going to. O will e o going to são palavras que nós utilizamos para expressar sobre o futuro. Por exemplo, I will play, eu vou jogar. Ah, mas já estamos no futuro, não sei nem o presente nem o passado. Não tem problema, vou deixar aqui na descrição 3 links das minhas 3 aulas anteriores, onde eu expliquei sobre os pronomes, o verbo to be, sobre o verbo to be para fazer perguntas, o verbo to be na maneira negativa, o verbo to be no passado, que é o was, you were. Se você ainda não domina esse assunto e quer aprender inglês lá do básico até o avançado, começa lá do básico, vai ali embaixo, domina os assuntos, faz exercícios extras que eu preparo toda a aula, que eu sempre deixo na descrição e vamos lá. Agora, se você já domina esse assunto, vamos continuar aqui. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, clique aqui em se inscrever, ativa o sininho, clica ali do lado do sininho para você receber todas as notificações aqui do meu canal, onde eu coloco vídeos para inglês lá do básico até o avançado, de uma maneira sistemática, onde a gente pode aprender como se fosse um curso de inglês físico, mas de maneira virtual e gratuita. Então agora, sem enrolação, vamos para o going to e para o will, esses 2 verbos que expressam o futuro, mas que confundem muitas pessoas que não sabem quando usar um e quando usar o outro. A regra geral que nós temos, a maior regra, vamos falar assim, é que o going to ele é usado para expressar certeza e o will é utilizado para expressar incerteza. Mas calma. Temos também outras regras menores que eu vou estar explicando aqui no decorrer da aula. Mas conforme nós formos fazendo o exercício, você vai começar a pegar. E isso não é apenas para esse assunto em si, mas todos os outros assuntos que nós vemos aqui na aula, tudo que você for aprender em inglês, nós temos sim as regras gramaticais que são muito importantes. Mas o inglês, quanto mais você absorver, quanto mais conteúdo, quanto mais você escutar, quanto mais você ler, quanto mais exercício você fazer, quanto mais você viver o inglês, você vai começar a aprender, às vezes, de maneira que você nem perceba. Então, vamos agora realizar alguns exercícios para enfatizar cada vez mais essa similaridade na nossa cabeça sobre esses 2 verbos. E vamos também, através dessas regras gramaticais, mas de maneira mais dinâmica. Então, antes de nós irmos para a diferença entre o will e o going to, eu vou mostrar a estrutura de cada um deles, para nós sabermos como escrever cada um deles. O will é bem básico. Vamos pensar que nós vamos falar eu vou jogar. Vamos escrever I will, que é o futuro de ir. I will play. Eu vou jogar ou eu vou brincar. Agora, o going to, ele vai estar sempre acompanhado do verbo to be. Então, eu vou falar I am going to play. Legal. Agora, vamos para a diferença, para nós sabermos quando usar um e quando usar outro. A regra geral, como eu já expliquei antes, é que o going to, ele vai transmitir certeza. Nós temos certeza de que alguma coisa vai acontecer. Nós temos certeza de que nós vamos viajar, porque já marcamos uma viagem. Nós temos certeza de que nós vamos jogar vôlei, porque já marcamos com os nossos amigos. Alguma coisa nesse gênero, de que transmite a certeza. Essas são umas regrinhas menores também, que já ter tomado uma decisão, ter algo certo, do que fazer, do que acontecer, do que planejou. Ter planejado algo, mas se nós formos só para essas 2 regras, já dá para ter uma ideia melhor e ficar mais fácil de entender, tá bom? Porque vai ficar bem mais simples, e daí na hora dos exercícios vai vir naturalmente. O will, ele transmite a incerteza. Agora, com exceção a, falar assim, a instantaneidade, ficou bem complicado, né? O will, ele transmite a incerteza e geralmente, como por exemplo, eu vou jogar, eu vou, mas eu não tenho certeza ainda se eu vou, ou é alguma coisa que eu não estou tão certo, eu não me programei, eu não agendei, eu não marquei, sabe? Eu vou estar usando o will.
E quando eu falar na hora, por exemplo, a professora pergunta: quem vai me ajudar? E eu falo: eu vou. I will. Quando é alguma coisa na hora, eu vou utilizar o will. Aqui eu coloquei alguns exemplos de palavras que geralmente elas vêm acompanhadas de will. I think, eu acho, eu penso. Nesse caso eu acho, né? O maybe, talvez, probably, provavelmente, eles quase sempre estão sendo utilizados junto com o will. Mas só seguindo a regra que eu passei antes, vai dar para ver aqui como essas palavras demonstram uma incerteza. É automático de se pensar que vamos estar utilizando o will. Vamos fazer um exemplo agora, utilizando o going to. Eu vou viajar amanhã. Geralmente, quando nós marcamos uma viagem, algo mais agendado, algo planejado, nós temos uma certa certeza, certo? I am going to travel tomorrow. Legal. Agora, a pessoa pode perguntar assim: mas o will, ele nunca pode estar sendo usado para viagem? Por exemplo, eu nunca posso falar eu vou viajar? Eu posso. Vamos pensar assim que, eu tô com meus amigos e do nada nós decidimos viajar para uma cidade aqui perto. Ou então, que não é uma coisa que é certa, pode ser uma coisa que aconteça ou não. Eu posso também estar utilizando o will, basicamente no mesmo sentido. Então, vamos falar agora, nós vamos viajar. We will travel. Por isso que não é tão engessado, sabe? É importante nós termos as regras, mas é mais importante ainda nós entendermos como que o inglês ele funciona. Agora, nós temos uma ideia de como o going to funciona, como o will funciona. Agora eu vou mostrar algumas variaçõezinhas que podem aparecer. Primeiro, uma palavra muito comum, principalmente na conversação em inglês, é o gonna. O gonna, ele significa a mesma coisa que going to. Não precisa copiar essa tabela que eu vou estar disponibilizando ali no link da descrição, junto com exercícios extras sobre o assunto, tá? O gonna, ele vai ser a mesma coisa que o going to. Quase não vai se utilizar na escrita. Eu utilizo às vezes quando eu vou mandar mensagem para meus amigos, tipo, I'm gonna play basketball, tipo, eu vou jogar, entendeu? Mas é mais porque é uma conversa bem casual, assim, e vai se utilizar mesmo na parte verbal mesmo, na conversa. Uma conversa mais casual também, só que na escrita ele não se utiliza, tá bom? O próximo que nós vamos estar vendo vai ser o will para fazer perguntas. Vou utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos no começo da aula. I will play. Bem tranquilo. Se você acompanhou as aulas passadas, onde nós falamos sobre o going to, para fazer pergunta, you was, you were, era só mandar o to be ou was, you were na frente da frase, lembra? Aqui é a mesma coisa. I will play, eu vou jogar. Para eu perguntar, até que fica até estranho, né? Eu vou jogar? Nem se pergunta. Mas, caso eu me perguntasse, eu vou jogar, seria will I play? Vamos mudar então, vamos escrever ele vai jogar, né? He will play. Então, para fazer uma pergunta, ele vai jogar, agora vamos fazer ele vai jogar? Uma pergunta. Will he play? Muito bom. Agora, também podemos usar o going to para fazer a mesma pergunta. Por quê? He's going to play. Conforme nós vimos nas regras aqui em cima, por mais que os dois tenham uma certa diferença, eles podem ser utilizados. Às vezes do he will play, ele decidiu jogar na hora. No he's going to play, ele vai decidir
jogar já com uma certa antecedência, ele já agendou para ele jogar. Jogar pode ser qualquer coisa, pode ser computador, pode ser um esporte. Mas talvez, se isso está ficando um pouquinho assim estranho e, meu Deus, a gente está usando o will e o going to, conforme você for absorvendo mais de inglês, for vendo mais, for tendo mais contato com o inglês, isso vai ficar muito mais claro. Porque aqui na aula é muito legal que eu tenho a oportunidade de dar o básico da gramática. Agora você já sabe o básico da gramática, amanhã depois está assistindo uma série da Netflix, vai ler alguma coisa e o seu cérebro já vai assimilar, entendeu? E o processo do aprendizado vai ser muito melhor para vocês. Então tá, he is going to play. Para transformar essa frase numa frase interrogativa, tipo, ele vai jogar, nós vamos pegar o is e mandar para frente. Is he going to play? Fazer um exercício com cada um deles, só porque, como eu acabei de passar o conteúdo, para dar uma fixadinha melhor, antes de eu passar para vocês os exercícios adicionais que vocês vão fazer sozinhos, eu quero já fazer mais um exercício para tirar qualquer dúvida que vocês possam estar aí também. Mas se você ainda tiver uma dúvida, deixa aqui no comentário também, que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá. They will swim. Eles vão nadar. Para passar para a forma interrogativa, will they swim? Muito legal. Vou usar a mesma frase. They are going to swim. Eles vão nadar. Forma interrogativa. Are they going to swim? Legal. Agora, o will, na forma negativa, ele é muito parecido com a forma afirmativa. Primeiro exemplo que nós usamos hoje. Eu vou jogar. I will play. Vou até colocar uma palavra aqui, vamos deixar maior. I will play basketball. Eu vou jogar basquete. I will play basketball. Mas para falar eu não vou jogar basquete, I will é só adicionar o not depois do will, que vai ser uma frase negativa. I will not play basketball. Olha, importante. O will, na forma negativa, além de ser o will not, nós podemos também usar uma palavra abreviada, que é o want. Então, will not é igual ao want. Depois eu vou fazer uma tabelinha para vocês, tá? No arquivo que eu vou disponibilizar, vai estar melhor, vai estar com uma tabelinha, vai estar tudo bonitinho. Mas o will, ele é igual ao want. Nos exercícios adicionais também, vai ter essa tabelinha lá, tabelinha com o will do want, vai ficar mais fácil. O will e o want, e também temos o going to. I am going to play basketball. E para falar aqui, não vou jogar basquete, I am not going to play basketball. Tá, vamos fazer mais um exercício utilizando o negativo. Eles não vão nadar. Deixa eu aproveitar essas palavras que estão aqui. They will not swim ou they won't swim. Utilizando o going to,
They are not going to swim. Olha, tem uma quantidade razoável de conteúdo aqui. Então, para você fixar mesmo, eu sugiro que você vá lá e faça exercícios adicionais. Nos exercícios adicionais, além de ter uma tabela com tudo que eu passei ali para você estar revisando enquanto você faz o exercício para fazer da maneira correta, também tem as respostas lá nos exercícios adicionais dos exercícios que eu sempre deixo no arquivo. Os exercícios adicionais estão aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E é isso aí.